Quais são todas as regras de uso dos comparativos de superioridade no inglês? Quando eu falo comparativos de superioridade para você, você tem que entender que isso tudo, todas as regras que você vai ver agora, elas dependem do adjetivo em questão. De qual palavra nós estamos indicando que alguém é mais do que a outra pessoa. Tem 3 tipos de adjetivo, tem 3 classificações que um adjetivo pode ter. Você pode ter um adjetivo que é classificado como longo, você pode ter um adjetivo que é classificado como curto, e você pode ter um adjetivo que é classificado como irregular. Adjetivo longo. A regra para definir se um adjetivo é longo ou curto não é muito clara em nenhum curso, em nenhuma gramática. As pessoas gostam de contar sílabas. Vou falar para você na contagem de sílabas, mas eu tenho um truque melhor que eu vou te explicar mais no finalzinho dessa explicação aqui. Por enquanto, só para você saber, adjetivo longo é normalmente, não toda vez, mas normalmente, um adjetivo que tem 2 ou mais sílabas. Você pega, por exemplo, um adjetivo awesome, que é incrível, fantástico. Awesome. Você tem 2 sílabas aqui. Awesome. Esse é um classificado como adjetivo longo. Você também tem adjetivo curto. Por exemplo, old. Old, de velho, antigo, é classificado como adjetivo curto, porque tem uma sílaba. A maioria dos adjetivos de uma sílaba são adjetivos curtos. Então, old é um adjetivo curto. E aí você tem os adjetivos irregulares. Os irregulares não tem regra, é decoreba. Mas só tem 3. Só tem 3 que você tem que decorar, então nem dói. Eu vou te explicar quais são os 3, eu vou te explicar tudo sobre isso. Mas olha, para você saber como é que você faz uma comparação de superioridade no inglês, você tem que olhar para o adjetivo e classificá-lo como longo, curto ou irregular. É aí que tudo começa. Eu tenho um esquema que eu vou colocar aqui na tela para você, esse material que eu estou seguindo para te dar a explicação. Tudo que eu te falei está aqui nessa tela. Você pode depois pausar e fazer suas anotações, tá? Vou tirar da tela de novo. Vou seguir sem material um pouco. Vamos falar dos adjetivos longos para começo de conversa. Como é que funcionam os adjetivos longos? Ou seja, aqueles que têm 2 ou mais sílabas. A estrutura para adjetivos longos é que você coloque a palavra more, depois você coloca o adjetivo longo e depois você pode ou não colocar a palavra than. Eu vou ler 5 exemplos para você aqui. Então aqui você tem a estrutura que eu acabei de mencionar para você e aqui 5 exemplos. Einstein was more intelligent than most people. Então aqui é adjetivo de superioridade que está levando em consideração o adjetivo intelligent. No quesito inteligência, Einstein era mais inteligente do que a maioria das pessoas. Intelligent é um adjetivo longo. My brother is more disorganized than me, a lot more. Então, meu irmão é mais desorganizado do que eu, bem mais. No quesito desorganizado, meu irmão ganha de mim, ele tem mais essa qualidade do que eu. The countryside is more peaceful, but it's also more boring. Então, o interior, né, countryside é o interior, é mais pacífico, é mais calmo, é mais pacato, mas também é mais entediante, mais chato. Então, no quesito de ser pacífico, pacato, o countryside é mais do que? Do que a cidade, por exemplo. Você vê que nessa frase aqui eu não coloquei o than. Não foi necessário, pela construção da frase que eu coloquei, você colocar um than aqui. The countryside is more peaceful than the city. Eu poderia, mas eu parei aqui. The countryside is more beautiful, but it's also more boring. Kali, que é a minha gata de estimação, is more active in the afternoon. Também não coloquei than aqui. A Kali é mais ativa à tarde. Aqui, ó, não precisei de um than, porque o que eu falo? Como que eu colocaria um than aqui? Kali is more active than herself in the afternoon. Não faz sentido. Não coube um than aqui, então eu não coloquei. A Kali é mais ativa à tarde. E por fim, o último exemplo é: the students are more interested in grammar than in pronunciation. Os alunos são, ou estão, depende da frase, de onde você encontra essa frase, mais interessados em gramática do que em pronúncia. Você viu só o que aconteceu aqui? O than não veio necessariamente colado no adjetivo. É outra coisa que você pode marcar aí nas suas anotações. Que o than não é obrigatório,
dependendo da frase você nem usa, e não necessariamente ele vem encostado no adjetivo. Aqui ele veio, aqui ele veio, aqui ele veio, mas aqui ele não veio, tudo bem. E nessas duas frases ele nem apareceu, tudo bem também. Não tem nenhuma regra que te obriga a usar ou não usar, ou a colar ou não colar. Você depende da frase que você está escrevendo. E o que você viu agora aqui foram 5 adjetivos. 5 adjetivos que entram na classificação de adjetivos longos, que foram intelligent, disorganized, peaceful, active e interested, tá? Esses 5 adjetivos, por serem longos, na hora que você vai fazer um comparativo de superioridade, a estrutura correta é você colocar um more na frente deles. Tá bom, isso é adjetivo longo. Como é que você trabalha com adjetivos curtos? Como é que você trabalha com adjetivos curtos? Aí a coisa muda de figura. Para adjetivos curtos, você não usa, presta atenção nisso e já marca aí. Você não usa a palavra more. Não usa mais a palavra more. Você vai usar o quê? Você vai colocar um ER encaixado no adjetivo. ER encaixado no adjetivo. Mas e o more? O ER é o more. É uma regra de escrita do inglês. Se o adjetivo que você está tentando fazer um comparativo de superioridade for curto, ou seja, tiver uma sílaba, às vezes tem alguns de duas, mas a maioria de uma sílaba, você não bota more na frente. Você bota ER encaixado nele. E depois, se couber na frase, você coloca um then. Quando você for encaixar esse R, diferentes regrinhas de escritas entram em ação. Eu coloquei isso, é não explicado, eu coloquei só em destaque aqui entre parênteses o que aconteceu com cada palavra dos exemplos que eu vou te dar agora. Então vamos começar com o primeiro de todos. I'm older than my brother. O adjetivo old é curto. Por ser curto, eu não botei more na frente dele, eu botei R encaixado nele. Eu sou mais velho do que meu irmão. Na qualidade de ser velho, eu tenho mais essa qualidade do que o meu irmão. Meu irmão é 2 anos mais novo do que eu. Beleza. O adjetivo old, tudo que você fez com ele foi encaixar um ER e não rolou nenhum tipo de mudança estranha. Olha a segunda frase. Cats are cuter than dogs. Gatos são mais fofinhos do que cachorros. Então, na qualidade de ser fofinho, né, de acordo com a minha frase aqui, se você discorda, tudo bem, mas de acordo com a minha frase aqui, na qualidade de ser cute, de ser fofinho, os gatos ganham dos cachorros, eles têm mais essa qualidade do que os cachorros. E aqui aconteceu uma regrinha de escrita que não está explicada, eu vou falar e você anota, que é, se o adjetivo curto, no qual você está tentando encaixar ER, já termina com a letra E, você só encaixa o R. Cute é um adjetivo curto que termina com E. Ah, eu vou fazer a regra do ER, eu não preciso botar outro E. Eu só ponho o R, porque eu já aproveito o E que já veio na palavra. Ok? Terceiro exemplo. Brazil is bigger than Argentina. Brazil and Argentina. O Brasil é maior do que a Argentina. Então aqui eu estou comparando os dois países e a qualidade que eu estou colocando para compará-los é a qualidade de ser grande. E no caso, no meu exemplo aqui, o Brasil, ele é... Eu vou falar um negócio horrível agora, só para você entender. O Brasil é mais grande do que a Argentina, ele é maior. Ele é mais big do que a Argentina. Big é um adjetivo curto, por isso que eu encaixei ER. Só que o big também tem uma faceta que tem um negocinho estranho, porque o adjetivo big, ele acaba com consoante, vogal, consoante. B-I-G. Consoante, vogal, consoante. Quando isso acontece, você é obrigada, por uma questão de decoreba do inglês, a dobrar a última consoante. Por isso que o bigger ficou com 2 Gs aqui, ó. Ah, por que dobrou o G? Porque acaba com o que a gente gosta de chamar no ensino de inglês de CVC, consoante, vogal, consoante. Ah, então quando o adjetivo curto acaba com CVC e eu preciso encaixar o ER, antes de botar o ER eu tenho que dobrar a última consoante. Exatamente. É exatamente isso. E por fim, o último exemplo aqui é I get up earlier than my brother. Eu acordo mais cedo do que meu irmão. Então aqui eu estou falando do adjetivo early, que quer dizer cedo, e na qualidade de horário no qual nós acordamos, eu tenho mais a qualidade, o meu acordar acontece mais cedo do que o acordar do meu irmão. I get up earlier than my brother. Eu acordo mais cedo do que o meu irmão. E aí, você vai ter que fazer uma coisa aqui com o Y, tá bom? O adjetivo tá terminando aqui, né? O adjetivo original, que é early, olha ele aqui, ó. Ele acaba com Y.
que acontece? Qual que é a regrinha? Arranca o Y e coloca IER. Você tira o Y e bota I, e aí você encaixa o ER. Então você já viu como é que funciona a regra de adjetivos longos, que você bota more, mais o adjetivo sem mudar nada nele. Se o adjetivo for curto, vou tirar o material da tela um pouquinho. Se o adjetivo for curto, você coloca ER encaixado no adjetivo, e aí tem essas regrinhas descritas que eu mencionei para você, que você deve ter anotado aí. E aí falta o terceiro tipo de adjetivo, que é o adjetivo irregular. Mas antes de te explicar o adjetivo irregular, eu quero te explicar aquela questão de como você classifica se um adjetivo é curto ou longo. Eu mencionei no começo dessa explicação que as pessoas gostam de contar o número de sílabas. Legal, funciona na maioria das vezes. Eu gosto de fazer diferente. Eu vou tirar as duas dicas. Não é que a que eu vou tirar agora tá certa e a outra tá errada. As duas funcionam bem. Fica com as duas. Em vez de contar o número de sílabas, eu conto o número de vezes que você abre a boca para falar a palavra. Nem o método das sílabas, nem esse que eu vou te explicar agora, cobre 100% dos adjetivos. Mas, na minha opinião, a contagem de abridas de boca é mais eficaz. Como assim? Pega o adjetivo old. Vamos pegar um curtinho. Old. Você só abre a boca uma vez. Você só faz assim, ó. Você só abriu a boca uma vez. Você só abriu a boca uma vez, ele é curto. Você abriu duas vezes ou mais, ele é longo. Vamos pegar um longo? Awesome. Sua boca fez isso, ó. Awesome. Você abriu duas vezes. Boring. Duas vezes. Você não fala boringer. Você fala more boring. Entendeu a diferença? Então, o número de sílabas é uma contagem legal, só que por que eu tô te explicando essa de abertura de bocas? Porque a divisão silábica do inglês é um pouquinho diferente do português. E aí, se você não dominar a divisão silábica, como é que você vai saber quantas sílabas tem? Agora, o número de vezes que você abre a boca, você só precisa conhecer a pronúncia da palavra. Por isso que eu acho mais eficaz para as pessoas normais. Divisão de sílaba no inglês é um assunto que aparece raramente em módulos avançados de curso. Falei, vixe, mas se for falar o número de sílabas, eu tenho que explicar a divisão silábica, é uma aula à parte. Número de vezes que você abre a boca. Pode contar com isso, tá bom? Legal. Então agora que você está super bem equipado para lidar com adjetivos e classificar se ele é longo ou se ele é curto. Só que aí tem os irregulares. Os irregulares. Lembra que eu falei que tem 3 tipos de adjetivo? Você tem os irregulares. Adjetivos irregulares. Qual que é a fórmula? A fórmula é que você vai usar o adjetivo na sua forma comparativa, mais a palavra than se couber. Mas como assim na sua forma comparativa? Eu não entendi essa parte, professor. É que esses chamados de irregulares, eles se transformam em outra palavra. Eles não ganham more no começo ou ER no fim. Eles viram outra coisa. Então eles precisam de decoreba. Não tem, infelizmente, regra aqui. Mas a boa notícia é que só tem 3, tá? Então, mas como é que eu vou saber? Só tem 3. Quais são os 3? O good vira better. Ah, você falou que não é botar R. Tá, ele termina com R, mas eu não falei gooder. Eu falei better, virou outra coisa. Quando você for comparar duas coisas e falar que uma coisa é mais good do que a outra, você não vai usar more good e você não vai usar gooder. Você vai usar better. Você vai usar essa palavrinha aqui. Exemplo. Barbecue is better than burgers, but burgers are better than pizza. Minha opinião. Minha opinião que, não sei, provavelmente vai gerar uma polêmica aí, né? O que eu tô dizendo é que barbecue, churrasco, é melhor do que hambúrguer. Mas hambúrguer é melhor do que pizza. Eu tô dizendo que barbecue é mais bom do que hambúrguer. Mas hambúrguer é mais bom do que pizza. Eu tô falando mais bom só pra você entender direitinho. Segundo adjetivo irregular é o bad. Tem o good, agora tem o bad. Bad não vira better, né? Badder. Não vira more bad. Tem até o better. Escreve better, mas não entra aqui nessa aula, tá bom? Esquece que eu falei que existe. O comparativo correto para bad é worse. Olha só como muda bastante, hein? Muda bastante. Exemplo. Peguei ainda pizza, hambúrguer e churrasco para fazer o exemplo. Pizza, eu só fiz invertido o exemplo de cima. Pizza is worse than burgers.
but burgers are worse than barbecue. Então, pizza é pior do que hambúrgueres. Pizza é pior do que hambúrguer, mas hambúrguer é pior do que churrasco. Todos os três são uma maravilha. Mas, assim, na classificação inversa, eu fui do pior pro melhor. Pizza é pior do que hambúrguer, mas hambúrguer é pior do que churrasco. Ou seja, fica claro que esse teacher aqui tem como, no primeiro lugar da lista dele, churrasco. Tá? Mais ou menos, porque o hambúrguer e o churrasco brigam bem. Depende da minha fase, da fase que eu tô. Terceiro adjetivo irregular é o far. Far, que quer dizer longe. Far não vira more far e far não vira farer, só com ER no final. Ele vira farther. Ele ganha um TH que veio do além. Tirei da cartola, né? O inglês tira da cartola esse TH. Então ele também é um adjetivo irregular. Se eu fosse comparar para distância, né? Porque far quer dizer longe. The pizza place is farther than the burger restaurant. Então a pizzaria é mais longe do que a hamburgueria. Esses três aqui, ó, so sorry, não tem muito o que fazer não. É decoreba, tá bem? Com isso aqui, você acabou de entender direitinho quais são todas as regras de adjetivos na hora que você vai fazer comparação de superioridade.